Terça-feira é dia do quadro Seu Direito e hoje vamos falar de um assunto muito importante, é sobre a nova lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Para falar deste assunto, eu recebo agora no estúdio o defensor público Vinícius Goulart, titular do Núcleo de Defesa da Saúde. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia a todos. Para que a população possa entender bem o que significa esse rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, Soares, esse rol se trata do mínimo necessário para que os planos de saúde estejam obrigados a arcar com determinados tratamentos aos usuários desse serviço, aos consumidores que são usuários desses planos de saúde. Então, os planos, por decisão do STJ do começo desse ano, eles estavam obrigados apenas a cobrir o que estava estabelecido naquele rol, a partir da vigência agora dessa nova lei, que alterou a Lei 9656 de 98, que é a Lei Geral dos Planos de Saúde, esse rol ele volta novamente a ser apenas o mínimo necessário, o contrato base que os planos estão obrigados. Os planos agora eles estão ainda obrigados a fornecer diversos tratamentos que não estão ali contidos, desde que o médico assistente do paciente recomende aquele tratamento. Então, se o médico recomendar, esse tratamento, o plano de saúde é obrigado a fazer esse tratamento. Exatamente, ele é obrigado desde que esse tratamento esteja de acordo com as evidências científicas, esteja pautado ali também numa questão de eficácia e que haja também recomendação desse tratamento, tanto da Conitec como de pelo menos uma agência internacional de renome, e que sejam utilizados também nos nacionais daquele país de origem dessa agência. Se o plano não cumprir, o cidadão pode acionar a justiça. Sim, o consumidor deve buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, inclusive buscando a defensoria pública para assegurar esse direito. Antes, o cidadão, ele também acionava a justiça para garantir o atendimento? Sim, exatamente. Essa questão com relação à taxatividade do rol da ANS, ela é uma discussão que já vem sendo travada há um certo tempo. O STJ, ele inicialmente tinha um entendimento majoritário no sentido de que esse rol era não taxativo, que era apenas o mínimo necessário de cobertura. Depois da decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento foi modificado, Mas mesmo assim, essa decisão do STJ, ela tinha algumas exceções, Então, os casos que chegavam para a gente na defensoria, a gente sempre judicializava e vinha tendo êxito na maioria dos casos. Como a Defensoria Pública Estadual pode ajudar o cidadão em relação a problemas com planos de saúde? Bom, o cidadão ele deve procurar o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública, fica lá na Avenida Júnior Coimbra, ali próximo à Escola Reino Infantil. Ali nós vamos primeiro fazer um atendimento com ele, saber exatamente o que se passou, qual foi a situação que gerou aquele atendimento, aquela violação de direitos, para tomarmos as medidas cabíveis. A gente sempre preza inicialmente, Soares, por uma resolução administrativa das demandas que chegam até nós, Apenas se não for possível, a gente judicializa a matéria. Tem uma pergunta aqui da senhora Marlene Souza, ela que mora no Parque Amazonas, ela diz o seguinte: é possível que eu migre de um plano de saúde privado a outro sem que o novo plano me impeça um período de carência por falta de um hospital de minha confiança? Sim, exatamente. É possível sim, o que se chama de portabilidade, atualmente. Existe uma resolução da ANS, a resolução 438, que regulamenta essa possibilidade de portabilidade de um plano para outro. É importante ficar claro aqui que o plano ele vai ser do mesmo segmento do plano original, E o consumidor ele deve passar por um período mínimo de 1 ano no plano de origem. Mas é possível sim essa portabilidade. Uma pergunta agora do Kleber Souza, ele que mora no São Francisco, ele diz o seguinte: a lei diz que é obrigatória a cobertura do atendimento em condições de emergência que implicam em risco de saúde, ou melhor, risco de vida ou de emergência irreparáveis ao paciente. Mas por que os hospitais particulares não recebem pacientes sem plano de saúde?
Exatamente. O que vem acontecendo, às vezes, é aquela exigência do cheque calção, né, que a gente verifica. Isso aí, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já rechaça essa prática já há bastante tempo. A própria Agência Nacional de Saúde também, da Saúde Suplementar, a ANS, ela tem resolução normativa também impedindo tal prática, por considerar uma prática abusiva, né? Bem como hoje constitui até ilícito penal, tipificado no próprio Código Penal, essa conduta de exigir esse cheque calção de pacientes, né, para poder haver esse atendimento inicial, ainda mais em caso de urgência, né? É importante ressaltar aqui que a gente tratando de plano de saúde suplementar, esse prazo de carência mínimo aí no caso é de 24 horas apenas, é um prazo bem exíguo, né, para a questão de urgências e emergências. José Roberto Santos, morador da cidade operária, quer saber quais são os critérios de descredenciamento de hospitais por parte de planos de saúde. Perfeito. Isso aí, Soares, se trata de uma questão contratual, né? O que acontece? Um hospital pode estar prestando um mau serviço e o plano, assim, entender por descredenciá-lo, bem como, por outro lado, esse hospital pode não estar recebendo os valores pelos serviços prestados, né? Então, há a possibilidade de descredenciamento também. O importante aí, o que a ANS exige nesse caso, é que haja tanto a comunicação individual a cada consumidor, bem como que haja também o credenciamento de um novo hospital com uma qualidade semelhante ao hospital anterior, para que não haja uma descontinuidade do serviço, para que o serviço continue sendo prestado de uma forma satisfatória. A Maristela Pereira, moradora do Renascença, quer saber o que fazer durante o processo de medicamentos errados. Bom, aí se trata da seara de responsabilidade civil, né? É importante que o consumidor que tenha sido vítima de um eventual erro médico, né, que busque os órgãos aí de defesa, pode procurar inclusive a Defensoria Pública, que nós temos um núcleo especializado para atendimentos de demanda de responsabilidade civil dessa natureza. O Cavalcante Souza, ele que mora no Bequimão, ele quer saber onde ele pode reclamar por atraso ou demora no atendimento. Bom, essa questão de demora ou atraso no atendimento, ele pode se dirigir tanto ao PROCON como os próprios órgãos de defesa do consumidor, né, para verificar o que gerou esse atraso, né? Eu acredito aí que seja um atraso na questão do atendimento em hospital, né, que a gente recebe muito na defensoria também, os assistidos, como a gente costuma chamar a defensoria, que às vezes tem algum tipo de cobertura negada por um plano de saúde, e que esses planos eles passam muito tempo para dar aquela negativa formal, motivando o porquê daquela negativa de cobertura, né? Então, para esses casos, existe inclusive uma resolução normativa também da ANS que prevê um prazo máximo de 48 horas para que o plano apresente a justificativa por escrito dessa negativa. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no quadro Seu Direito. A gente agradece. Bom dia a todos.